Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador. Todo agradecimento a Allah, e que a paz e os louvores de Allah estejam com o profeta Muhammad, com sua família e seus companheiros. Disse o autor, capítulo, quem pegar bênção da árvore, da pedra ou coisa do tipo. Disse Allah, louvado seja, na Surat An-Najm, número 53, versículo 19 ao 22. Vocês consideraram Al-Lata e Al-Uzza, ou seja, dois ídolos no tempo dos árabes pagãos, que tomavam como divindade esses dois ídolos. Depois, no versículo seguinte, e o outro Manat, como a terceira, ou seja, a terceira divindade, o outro ídolo que tomavam como divindade. Por acaso, o sexo masculino pertence a vocês e a ele, Allah, pertence o feminino? Certamente esta é uma divisão injusta. Em um hadith narrado por Abu Waqud al-Laythi, que Allah esteja satisfeito com ele, disse ele: estávamos viajando com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para Hunayn, onde nós havíamos abandonado recentemente a descrença e o politeísmo, onde havia uma árvore de lótus que os politeístas costumavam fazer suas adorações e apoiar as suas armas. Esta árvore era chamada de Dhatu Anwat. Então passamos por uma árvore de lótus e dissemos para o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam: faça para nós Dhatu Anwat da mesma forma que eles têm Dhatu Anwat. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam respondeu: Allahu Akbar, Deus é o maior. Estas são as sunan. Isto que você me falou, que vocês falaram, são costumes, caminhos tomados por outros povos. Depois continuou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: e juro por aquele cuja minha alma está em suas mãos. Estas são as mesmas palavras ditas pelos filhos de Israel para Moisés. Faça para nós um Deus assim como eles, os egípcios idólatras, têm deuses. Depois disso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: certamente vocês são pessoas ignorantes que seguirão o caminho dos que vieram antes de vocês. Narrado por At-Tirmidhi. Este capítulo se chama Quem pegar bênção da árvore, da pedra ou coisas do tipo. Qual o julgamento para quem faz isso? A regra é que a pessoa se tornou idólatra. Pegar bênção é pedir bênção, e a bênção significa a abundância de algo bom, benéfico, algo que temos necessidade e algo permanente, estável. Pedir bênção é pedir coisas boas, benéficas, e pedir a permanência delas. E as passagens do Alcorão e da Sunna nos mostram que a bênção pertence somente a Allah. Ele é o único que concede bênção. E entre as criaturas, ninguém pode conceder bênção ao outro, só Allah que concede bênção. Disse Allah, glorificado e exaltado seja. Glorificado seja aquele que desceu Al-Furqan sobre seu servo. Al-Furqan, conhecido também como Alcorão. Revelou o Alcorão sobre seu servo Muhammad por meio do anjo Gabriel. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O versículo significa: o quão abundante, estável e permanente é a bênção dele, de Allah. E disse Allah, louvado seja em outra sura: glorificado seja aquele cujo reino está em suas mãos. E disse Allah, louvado seja, e abençoamos ele assim como abençoamos Isaac. Em árabe, Ishaq. E disse Allah, louvado seja, falando sobre a fala de Jesus, Isa, alayhi salam, que a paz de Allah esteja com ele. E ele me fez abençoado onde quer que eu estivesse. Portanto, quem concede bênção é Allah, glorificado e exaltado seja. Não é permitido para a pessoa dizer: eu abençoei tal coisa, ou abençoo a ação de vocês, porque a palavra bênção pertence somente a Allah. Pertence àquele cujas ordens e cujo futuro está em suas mãos. E as passagens do Alcorão e da Sunna evidenciaram as bênçãos que Allah, louvado seja, concedeu para as coisas. Ou essas coisas podem ser algum tempo, alguma era, algum lugar. Ou essas coisas são coisas que pertencem aos seres humanos, filhos de Adão. O primeiro exemplo de bênção concedida a lugares
é a bênção concedida à mesquita sagrada em Meca, a bênção sobre a mesquita de Jerusalém, entre outros lugares abençoados. Ou seja, Allah concedeu muitas coisas boas, permanentes, estáveis neste lugar. Isso não significa que a pessoa tem que ficar se arrastando para pegar a bênção do chão, destes lugares abençoados, ou esfregando o corpo, encostando as mãos nas paredes para pegar bênção. Esta bênção que Allah concedeu a estes lugares não são transferidas por atos físicos que você faz, se arrastar no chão, se esfregar nas paredes e etc. A mesquita sagrada não é abençoada de forma concreta, não é uma bênção física, de forma que uma pessoa vai lá e pega a bênção. Ela é abençoada no sentido figurado, no sentido de ser abençoado por Allah, de forma que os corações se ligam a este lugar, e há muitos benefícios para quem fazer adorações neste local. Até a pedra preta é abençoada, porém é uma bênção na adoração, porque quem seguir as ações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quanto à pedra preta, beijá-la, tocá-la ou acenar para ela, obterá a bênção por estar seguindo as ações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Umar ibn al-Khattab, que Allah esteja satisfeito com ele, disse quando beijou a pedra preta: eu certamente sei que você é uma pedra, você não beneficia e não causa malefícios. E quando Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disse não beneficia nem causa malefícios, quer dizer que a pedra não transmite nenhum benefício por ela mesma, nem protege ninguém do mal. Depois, Umar ibn al-Khattab, que Allah esteja satisfeito com ele, completou e disse: e se eu não visse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam te beijando, ó pedra, eu não a beijaria. Isto é em relação aos lugares. Quanto à relação ao tempo, quando as pessoas dizem, por exemplo, tempo abençoado, como o mês do Ramadã, ou alguns dias superiores para Allah, significa que quem fizer mais boas ações nestes tempos, como o Ramadã, como o dia de Ashura, como o dia de Arafah, esses momentos abençoados, esses dias abençoados, obterá uma maior recompensa que ela não obtém em outros momentos, em outros meses, em outros dias e etc. E outro tipo de bênção é a bênção sobre o filho de Adão. E esta bênção é específica para aqueles que creram, porque a bênção é de Allah glorificado e exaltado seja. E ele concedeu esta bênção para os que creram nele. E os líderes dos crentes são os profetas e mensageiros. E a bênção dos profetas é uma bênção física. Significa que o corpo deles é abençoado. Então Allah glorificado e exaltado seja, fez o corpo de Adão abençoado, fez o corpo de Abraão abençoado, fez o corpo de Noé abençoado. Da mesma forma, os corpos de Moisés e Jesus também foram abençoados. Que a paz e a bênção de Allah esteja com todos os profetas. Isso significa que se alguém que vivia na época desses profetas pegasse bênção do corpo deles, tocando no corpo deles, pegando o suor deles, pegando algum cabelo, isto é permitido, pois Allah fez o corpo dos profetas abençoados. E da mesma forma, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o corpo dele também foi abençoado. Por isso, temos algumas evidências na Sunnah que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pegaram bênção do suor do profeta, pegaram bênção do cabelo dele. E se ele fizesse ablução, os companheiros dele disputavam entre si pela água que ele se abluiu. E há muitos outros exemplos. Isso ocorria porque os corpos dos profetas eram abençoados, uma bênção física, e a transferência do impacto desta bênção dos corpos dos profetas para outros corpos era possível. Isto é algo específico dos profetas e mensageiros. Já outras pessoas, até mesmo os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não há nenhuma evidência que eles tinham bênção em seus corpos e que o impacto desta bênção de seus corpos era transmissível ou transferível. Até mesmo os melhores companheiros desta nação, como Abu Bakr, Umar ibn al-Khattab, que Allah esteja satisfeito com eles, há certeza
de que os outros companheiros e os seguidores dos companheiros não pegavam bênção dos corpos deles. Não pegavam bênção de Abu Bakr, de Umar ibn Khattab, de Uthman e Ali. Que Allah esteja satisfeito com todos eles. Diferente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde as pessoas pegavam bênção de seu cabelo, de sua ablução, de seu suor, de suas roupas, entre outras coisas. Com isso, temos certeza de que a bênção de Abu Bakr e Umar ibn Khattab, que Allah esteja satisfeito com ambos, não eram bênçãos físicas, mas sim bênçãos em suas ações. E coletado no Sahih al-Bukhari, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a bênção que a árvore de tâmaras produz é como a bênção do muçulmano. Portanto, este hadith evidencia que todo muçulmano é abençoado. Esta bênção que foi concedida para todos os muçulmanos, para Abu Bakr e outros grandes companheiros, são bênçãos nas ações, são bênçãos voltadas para a fé, para o conhecimento, para a divulgação da religião e para as ações. Concluímos que todo muçulmano tem bênção sobre ele, porém não são bênçãos físicas, porém são bênçãos nas ações, bênçãos no seu Islã, na sua fé, e o que há no seu coração de certeza e engrandecimento de Allah glorificado e exaltado seja, e o seguimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esta bênção do conhecimento, ou a bênção da ação, ou a bênção das coisas boas não são transferidas. E a bênção que podemos aproveitar das pessoas com mais boas ações é segui-las nas boas ações, tomar elas como pessoas, como exemplos, e a bênção que pegamos do povo do conhecimento é pegar o conhecimento deles e se beneficiar do conhecimento deles. Desta forma, não se pode pegar bênção dos virtuosos, dos sábios, encostando neles, ou pegar o suor deles, porque o povo da verdade que seguiu a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não fez isso, até mesmo com os melhores companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali, que Allah esteja satisfeito com todos eles. Agora falando sobre a bênção que os idólatras queriam obter, era a bênção que eles pediam, o pedido de abundância do bem, da bondade, a permanência e a firmeza no bem, se direcionando para seus ídolos, suas falsas divindades. E seus ídolos eram de diversos tipos. Dentre os ídolos haviam aqueles que eram feitos de pedra. Outros ídolos eram túmulos de terra, que eles se direcionavam a eles. Outros eram imagens tomadas como ídolos. Outros eram árvores que eram tomadas como ídolos, divindades. Há também diferentes tipos de lugares que são tomados como divindades, como uma caverna, uma fonte de água, entre outras coisas. E todos estes tipos de bênção que falamos agora são bênçãos idólatras. Por isso o autor, que Allah tenha misericórdia dele, disse, capítulo, quem pegar bênção da árvore, da pedra ou coisa do tipo. Ele deu nome a este capítulo porque os idólatras pegavam bênção das árvores e das pedras. E todas estas ações de pegar as bênçãos da árvore, da pedra, de uma montanha, de uma fonte d'água, entre outras coisas, são ações da Jahiliya, do tempo da ignorância. Tempo antes da divulgação do Islã para os árabes. E estas ações, qual a regra para elas? Qual o julgamento para estas ações? A resposta é, quem fizer estas ações terá se tornado um idólatra, como deixou claro o Sheikh Abdurrahman bin Hassan, que Allah tenha misericórdia dele, na sua explicação deste livro chamado Fath al-Majid. E os sábios que interpretaram este livro, Kitab al-Tawhid, não detalharam se pegar bênção da árvore ou da pedra é considerado idolatria maior ou menor. E a opinião mais correta a respeito do assunto é que pedir bênção para as árvores, pedras, túmulos ou para lugares diferentes pode ser considerado idolatria maior ou menor. É considerado idolatria maior se a pessoa pedir bênção crendo que estas árvores, pedras ou túmulos, se eles se esfregarem nestas coisas, se apoiarem, encostarem
e acreditarem que com isso estas coisas que mencionamos se tornarão intermediários diante de Allah, então isso é considerado como tomar divindades além de Allah, glorificado e exaltado seja, e considerado idolatria maior. E esta era a ação ou a afirmação do povo da ignorância. Eles acreditavam que as pedras e as árvores que eles adoravam e os túmulos que eles pediam bênção, acreditavam que se eles ficassem em volta do túmulo e se esfregassem nele e jogassem a areia do túmulo sobre eles, o espírito do homem que foi enterrado seria um intermediário para eles perante Allah, glorificado e exaltado seja. E isto está incluído em tomar divindades junto com Allah. E disse Allah, louvado seja, na Surat Zumar, número 39, versículo 3, e aqueles que adotaram protetores, auxiliadores, além dele, Allah, diziam, nós não adoramos a eles, falsas divindades, ídolos, a não ser para nos aproximarem de Allah. E estas ações de pedir bênção para a árvore, para a pedra, entre outras coisas, pode ser considerado idolatria menor se ele faz ações como se esfregar na areia do túmulo ou tocar algo como meio de chegar à obtenção da bênção, sem crer que esta ação chega até Allah. Ou seja, a pessoa tomou alguns costumes como passar a mão na árvore, se esfregar na areia do túmulo, como crendice, superstição, igual a pessoa que usa um colar achando que traz sorte. Portanto, se a pessoa, por exemplo, pegar a areia do túmulo achando que esta areia é abençoada e esfregar pelo corpo e achar que esta areia é um motivo de bênção, então isso é considerado idolatria menor, porque a pessoa não desviou a adoração para outro que não seja Allah, glorificado e exaltado seja. Porém, a pessoa creu que aquela ação era um motivo que a levaria à bênção sem que isto fosse parte da religião. Já se a pessoa se esfregar na areia do túmulo para chegar mais próxima de Allah, glorificado e exaltado seja, então a pessoa terá saído do Islã. Voltando aos versículos que o autor, que Allah tenha misericórdia dele, mencionou. Disse Allah, louvado seja, na Surat An-Najm, vocês consideram Al-Lata e Al-Uzza como divindades, e outro Manat como a terceira. Al-Lat era uma rocha branca que ficava localizada no povo de At-Taif, e ela não foi destruída a não ser depois que o povo de Thaqif, que ficava em Taif, se tornou muçulmano. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enviou Al-Mughira ibn Shu'bah, que Allah esteja satisfeito com ele, e ele destruiu a pedra. E esta pedra tinha uma casa construída sobre ela. Tinham guardiões e pessoas que cuidavam, limpavam a pedra. E na leitura de Ibn Abbas, que Allah esteja satisfeito com ele, e outros companheiros, eles recitavam Al-Lata, puxando o T. Nesta leitura, Al-Lat tem outro significado. Significa um homem que preparava uma farinha fina para os peregrinos. E ele preparava em cima de uma pedra. Então engrandeceram a pedra que era preparada a farinha. Em outra narração foi dito que o homem preparava farinha fina e quando ele morreu as pessoas se devotaram ao túmulo deste homem. Portanto, nessa leitura de Ibn Abbas, que Allah esteja satisfeito com ele, Al-Lat pode ser considerado tanto um túmulo como uma pedra. Continuando o versículo, Al-Uzza. Al-Uzza era uma árvore entre Meca e At-Taif, e foi feita uma construção debaixo da sombra dos galhos desta árvore. E havia uma mulher que fazia magia e cuidava deste lugar. Então, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez a abertura de Meca, ele enviou Khalid ibn al-Walid, que Allah esteja satisfeito com ele. Então ele cortou a árvore, os galhos da árvore, e depois voltou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e informou sobre o ocorrido. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: volte, pois você não fez nada. Então quando ele voltou, ele encontrou os guardiões da árvore. Então eles fugiram para a montanha. De repente, Khalid ibn al-Walid, que Allah esteja satisfeito com ele, viu uma mulher de cabelo solto e pelada. E ela era a maga, a
feiticeira que cuidava do lugar idólatra. Ela invocava os gênios para desviarem as pessoas naquele lugar. Então, ele, Khalid ibn al-Walid, matou a mulher e voltou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse a ele: aquela é Al-Uzza. O motivo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ter falado aquela é Al-Uzza é que Al-Uzza era o nome da árvore naquele local e as pessoas amarravam seus corações a esta árvore e também se amarravam à mulher que cuidava deste lugar idólatra. Então, se as árvores fossem cortadas e a mulher permanecesse, ela ia atrair as pessoas de novo para o mesmo lugar, fazendo com que tivessem lembranças daquele lugar, ou as histórias que ela contaria, ou o que ela atenderia dentre o pedido das pessoas por meio dos gênios. Então a idolatria não seria destruída. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse quando Khalid ibn al-Walid, que Allah esteja satisfeito com ele, matou a mulher: aquela é Al-Uzza, porque na verdade ela que atraía as pessoas para cometerem idolatria naquela árvore. Continuando o versículo, depois Allah louvado seja diz: e outro Menet, como a terceira divindade. E Menet também era uma pedra, e foi chamada de Menet pelas lágrimas que derrubavam na pedra como forma de engrandecimento dela. E o motivo deste versículo ter sido mencionado neste capítulo é que a ação de adorar árvores, pedras, túmulos era muito comum no passado. Isso mostra como o Islã era estranho na Arábia Saudita antes de ocorrer a divulgação do Islã. E as pessoas estavam em um estado intenso de idolatria. E se você observar os países onde a idolatria ainda predomina, você verá que é muito comum tomar árvores, pedras como divindades e pedir bênção para elas. E pior que isso, são pessoas que tomam os túmulos como divindades e se submetem aos túmulos e fazem adorações nos túmulos. Depois, o autor, que Allah tenha misericórdia dele, menciona um hadith narrado por Abu Waqid al-Laythi, que Allah esteja satisfeito com ele. Disse ele: estávamos viajando com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para Hunayn, onde nós havíamos abandonado recentemente a descrença e o politeísmo, onde havia uma árvore de lótus, que os politeístas costumavam fazer suas adorações e apoiar as suas armas. Esta árvore era chamada de Dhat Anwat. Então passamos por uma árvore de lótus e dissemos para o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam: faça para nós Dhat Anwat da mesma forma que eles têm Dhat Anwat. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam respondeu: Allahu Akbar. Estas são as sunan, os costumes, caminhos tomados por outros povos. E juro por aquele cuja minha alma está em suas mãos. Estas são as mesmas palavras ditas pelos filhos de Israel para Moisés. Faça para nós um Deus assim como eles, os egípcios idólatras, antes do Islã, têm deuses. Depois disso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: certamente, vocês são pessoas ignorantes que seguirão o caminho dos que vieram antes de vocês. Narrado por At-Tirmidhi. Este é um hadith autêntico, magnífico, e os idólatras tinham uma árvore, e eles tinham crença amarrada a esta árvore, e a crença nesta árvore se divide em três. Primeiro, eles engrandeciam a árvore. Segundo, eles faziam devoção no local da árvore. Terceiro, eles apoiavam as suas armas na árvore com a esperança de que a bênção da árvore passasse para as armas, para que as armas gerassem mais benefícios a eles. Esta ação deles é considerada idolatria maior, porque eles engrandeceram a árvore e fizeram devoção no local da árvore. Além disso, eles pediram bênção para a árvore. Por estes três motivos, eles caíram na idolatria maior. E os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quer dizer, apenas aqueles que falaram: faça para nós Dhat Anwat, assim como eles têm Dhat Anwat, eles pensaram que isso não era considerado idolatria e que a unicidade da pessoa não era destruída por esta ação. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam respondeu: Allahu Akbar.
Estas são sunan, os costumes, caminho tomado por outros povos. E juro por aquele cuja minha alma está em suas mãos. Estas são as mesmas palavras ditas pelos filhos de Israel para Moisés. Faça para nós um Deus, assim como eles, os egípcios idólatras, têm deuses. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam comparou esta frase dita pelos companheiros com a frase dos filhos de Israel. É sabido que as pessoas que foram lembradas no versículo adoraram a outro que não seja Allah, ou seja, adoraram ídolos, estátuas. Já os companheiros naquela ocasião apenas pediram. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam comparou o pedido deles com o pedido do povo de Moisés. Faça para nós um Deus, assim como eles têm deuses. Porém, aqueles companheiros que estavam naquela ocasião não fizeram aquilo que pediram. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam os proibiu, eles pararam. Largaram o que estavam pensando em fazer. E se fizessem aquilo que pediram, seriam considerados idólatras e a ação deles seria considerada idolatria maior. Porém, quando pediram sem agir, a fala deles tornou-se idolatria menor, porque esta fala é algo que está amarrado com outro que não seja Allah, glorificado e exaltado seja. Por isso que dizemos que aqueles companheiros que fizeram esse pedido, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam os proibiu, eles largaram o que estavam pensando e eles não sabiam que aquilo que eles tinham pedido não era permitido. Por isso não devemos pensar que eles contrariaram ou iam contrariar as ordens do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e que eles se sentiam empolgados em fazer desobediência. Portanto, a idolatria atingiu a fala deles. Quanto à ação, eles não fizeram nada que os levasse à idolatria. E aquilo que eles falaram, como dizem os sábios, é considerado idolatria menor. E não é considerado idolatria maior. E por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não os ordenou que eles renovassem, revalidassem o Islã deles. E se eles tivessem cometido idolatria maior, eles teriam saído da religião e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenaria eles a renovarem o Islã deles. Portanto, fica claro neste hadith que a idolatria maior que os idólatras cometeram não se referia apenas a pegar bênção de Dhat Anwat. Porém, eles caíram em idolatria também quando engrandeceram Dhat Anwat, quando fizeram devoção local e a ação de pegar bênção pendurando as coisas nesta árvore chamada Dhat Anwat. E conforme falamos nesta aula, pegar bênção da árvore, da pedra, entre outras coisas, se estas ações forem acompanhadas de crença de que estas coisas aproximam as pessoas de Allah e a pessoa pede o que necessita para estas coisas e pensa que terá uma resposta melhor do seu pedido se pedir para estas coisas, então isso é considerado idolatria maior. E isto é o que as pessoas do povo da Jahiliya faziam. Portanto, as ações idólatras deles englobaram 3 coisas. O engrandecimento, ou seja, engrandeceram o objeto com adoração. Isto não é permitido a não ser para Allah, além da crença que estes objetos são intermediários para eles perante Allah. Tudo isso faz parte da idolatria. Segundo, a devoção no local, a permanência no local como forma de adoração, com fé, esperança, incentivo, amor, tudo isso é considerado idolatria na adoração. Terceiro, pegar bênção do próprio objeto. Concluímos que a idolatria maior engloba estas 3 coisas, e se você refletir sobre os adoradores dos túmulos e as pessoas que inventam coisas na religião, você verá que eles fazem a mesma coisa que o povo da idolatria que adorava Al-Lat, que fazia adoração para Al-Uzza, que adorava Dhat Anwat, e tem forte crença de que os túmulos os beneficiam, pois você vê nos países onde se espalha a idolatria que eles creem na parede do túmulo, na janela de ferro que se coloca no túmulo. Essa janela de ferro só no túmulo dos idólatras. E se eles se esfregarem nessas coisas, é como se tivessem se conectado com a alma do morto. E o morto vai interceder por eles.
Isto é considerado idolatria maior, porque eles ligaram seus corações a outro que não seja Allah, no que se refere a trazer benefícios e se defender do mal, e fizeram deste túmulo um intermediário perante Allah, da mesma forma que fizeram os antepassados dos quais Allah falou sobre eles no Alcorão, na qual Allah fala sobre a fala deles. Nós não os adoramos, a não ser para que eles nos aproximem de Allah. Já a segunda situação que falamos, que é considerado idolatria menor, e as pessoas fazem muitas vezes por ignorância, como algumas pessoas sem conhecimento, que quando vão para a Arábia Saudita e chegam na casa sagrada, eles se esfregam nas portas externas da mesquita sagrada, ou em algumas janelas, ou nos pilares. Então, se a pessoa crer que existem almas nestes pilares, ou que existe alguém enterrado próximo dele, então estas almas boas vão ajudar a pessoa e vão interceder perante Allah. Isso tudo é considerado idolatria maior. Já se a pessoa se esfregar, encostar nestes lugares, crendo que este lugar é um lugar para ele tocar e pegar bênção, e que esta ação de encostar nestas coisas pode ser um motivo para ele ser curado, podemos concluir então que é considerado idolatria menor, pois a ação de encostar nas coisas foi apenas um motivo, diferente da pessoa se amarrar com o objeto, fazer devoção, engrandecê-lo, acreditar que há uma alma lá e que esta alma fará intercessão. Então isso é considerado idolatria maior. E terminamos a aula de hoje por aqui, e até o próximo encontro, inshallah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.